lá, né? Vamos dar continuidade aqui, né? E a gente vai tratar agora de um bichinho aí que a galera não sabe o que é direito, né? Chamado comitê gestor, já foi chamado de agência nos primórdios das propostas, já deram o nome de Conselho Federativo. Aí quando a proposta passou pelo Senado, né, mudaram o nome, acharam que era muito pomposo o Conselho Federativo, tiraram algumas competências, né, e aí o nome que a gente tem hoje é o Comitê Gestor aí do IBS, né, meio que emprestaram o nome lá do Comitê Gestor do Simples Nacional, mas não tem nada a ver, né, é algo totalmente diferente, né, do comitê gestor. A semelhança só está no nome, que tem ali participação ali de estados, municípios, não tem da União, mas é algo totalmente diferente. A gente não pode fazer essa associação, né? O comitê gestor do IBS é algo semelhante lá ao comitê gestor do... A semelhança praticamente é só no nome, né? Então acho que a ideia aqui, pessoal, é a gente passar, da mesma forma que o André, né, a gente vai falar sobre o comitê gestor, e ele tá sendo tratado, né, ainda não foi aprovado na Câmara, né, foi aprovado lá, se formou lá um GT específico para tratar do PLP 108, que além de tratar do comitê gestor, trata do contencioso, né, trata da distribuição lá da receita do IBS durante a transição, trata de outros temas, né, mas o principal ali é o comitê gestor. Então, está lá, ainda não foi aprovado na Câmara, diferentemente do PLP 68, que já foi para o Senado. E o PLP 108, o que a gente tem hoje é... O GT ele já soltou um substitutivo, já soltou o relatório final, ele já está pronto para ser apreciado no plenário, como já foram falados aqui, como já foi comentado aqui, provavelmente quando a Câmara voltar do recesso, já na primeira semana ali, acho que até o dia 12, né, a ideia do Lira é já jogar isso, já remeter isso para o plenário para ser votado e já encaminhar o mais rápido possível para o Senado, porque a Câmara é muito afetada, né? Ali, quando a gente fala no segundo semestre de ano de eleições municipais, a Câmara é muito afetada, então, né, o pessoal fala, a reforma pode parar, agora é a hora de eu trabalhar para as eleições aí, muitos se candidatam a prefeito, deputados federais, então a Câmara para ali praticamente no segundo semestre, só volta ali depois das eleições, né? Então por isso que se apressou bastante disso ser aprovado aí na Câmara, antes de eles entrarem numa espécie de transe aí dentro das eleições municipais. Então, a questão aqui, eu pincelei alguns pontos, né, sobre o comitê gestor, óbvio, tem vários outros detalhes, né, a lei é bem detalhista em relação à estrutura, à competência, à atribuição ali do Conselho Superior, enfim, a gente vai tratar um pouco dessa questão da estrutura. Mas eu queria começar a falar, às vezes quando a gente vai estudar algo novo, né, que nem um biólogo no meio da floresta, quando ele se depara, né, com uma espécie nova. Fala, o que é isso daqui? Né? Qual é o seu conceito? Para que ele serve? Né? Então, a mesma coisa aqui. O comitê gestor é algo que não tem precedentes no nosso ordenamento jurídico e não tem precedentes no lugar do mundo. Então, eu participei um pouco como ouvinte relator no GT18 do PAT RTC, né, desse programa de assessoramento técnico, né, junto com o Alberto Macedo, colega lá do município de São Paulo, ele era o representante titular pela FNP. E essa foi a grande dificuldade do GT18 aí do PAT RTC, que gestou essa parte aí do PLP 108. Não tem modelo em lugar nenhum do mundo e nem no Brasil para a gente tomar de base. Então a gente tem meio que começar do zero. Então essa foi a dificuldade, a grande dificuldade ali do GT18. Então ali participaram talvez as pessoas com maior experiência em administração tributária dos estados e dos municípios. A FNP, a CNM tinha lá a Thalita, a FNP tinha lá o Alberto, e também alguns procuradores participaram, a Cleide de Blumenau sempre estava participando, o Miqueias pela CNM, a Gisele tá ali, deve conhecer bastante eles, participaram ativamente
ativamente ali. Às vezes acontecia algumas divergências, algumas discussões, algo que realmente aconteceu várias vezes, mas ali se viu ali realmente se formando, se gestando um ambiente cooperativo, de conversa em que as pessoas se respeitavam, divergiam em vários pontos, mas se formou ali consensos importantes sobre o tema. Qual é a finalidade do comitê gestor? Para que ele serve? Por que se teve que criar um comitê gestor? Por que resolveu criar uma figura que não existe em lugar nenhum? Né? No Brasil é algo totalmente inusitado. Por que se teve que criar? O comitê gestor, essa entidade central, que não faz parte da administração pública federal, não existe isso. Né? Quando a gente pega alguma entidade nacional, CNJ, o STF, o STJ, ele tem amplitude nacional, mas ele integra a administração federal. O comitê gestor ele vai ter amplitude nacional, mas ele não vai integrar a administração pública federal. E não vai integrar a administração pública de nenhum estado e município. Mas então por que se precisou criar, ou se precisa criar o comitê gestor? Primeiro, é para operacionalizar a questão da tributação no destino com a participação dos municípios. Então, você pega em outros países que se adotam o IVA, você tem um Estado unitário. Então, essa dificuldade de ter a tributação no destino, com a participação ali dos municípios, com as alíquotas se diferenciando conforme o destino da operação, e a gente fala de uma tributação não cumulativa, realmente o comitê gestor, essa entidade central, foi necessário. E também para garantir a devolução dos créditos. Porque o medo dos contribuintes vocês estão falando de não cumulatividade plena, mas realmente vocês vão devolver os créditos? Hoje a gente não tem essa devolução. E aí por que não tem essa devolução? Porque o valor do tributo ingressa nos cofres públicos dos estados. E aí os estados acabam se utilizando isso na execução das suas políticas públicas, e é assim mesmo, e acaba às vezes não, nunca quase devolvem esses créditos acumulados. E aí quem vai exercer essa função é o comitê gestor. E aí o comitê gestor ele não integra a administração de nenhum estado, de nenhum município, e aí, obviamente, aí você cria a garantia para os contribuintes da devolução desses créditos acumulados por meio de uma entidade central, que aí ela vai operacionalizar a devolução desses créditos acumulados e depois ela distribui a receita aí para os estados e municípios aí do destino da operação. Então essa é a finalidade. Às vezes a gente tem que parar para pensar um pouco por que precisa existir o comitê gestor. Essa reforma tributária ela só vai parar de pé se esse comitê gestor funcionar a contento. Então a gente tem que se esforçar de participar ativamente ali, se possível, do comitê gestor, para que ele pare de pé e realmente dê sustentação para essa reforma tributária. O comitê gestor é o coração e o cérebro dessa reforma. Exato. Então, realmente... Aí, a natureza jurídica. A natureza jurídica. O que é? Uma autarquia, um consórcio público, é uma agência reguladora? Olha, na minha avaliação, ela se aproxima muito mais de um consórcio público. A autarquia não é por quê? Porque o comitê gestor ele tem independência técnica e administrativa. E tem um dispositivo no PLP 108, eu não coloquei aí, que ele fala, ele não se submete à tutela de nenhum órgão. Então, às vezes, você tem uma autarquia numa administração federal, municipal, ela está vinculada a uma secretaria ou a algum ministério. O comitê gestor, não. Então, não dá para a gente falar que o comitê gestor é uma autarquia interfederativa. Não, ele tem independência administrativa. Ele não está submetido à tutela de nenhum outro órgão. Como alguns falam, que ele é o quarto poder. O governador do estado de Goiás fala, o comitê gestor só falta ter hino, e bandeira. Ele falou isso, ele é bem crítico à reforma. Então, o comitê gestor certamente não é uma autarquia. Ele é um consórcio público? Também não é. Talvez ele se aproxima mais a um consórcio público, vai ter lá a participação de vários estados, todos os estados do Distrito Federal e vários municípios. Então, se aproxima mais a um consórcio público, mas
né? Ele não é porque ele não integra a administração, né, dos estados e nem dos municípios que estão ali participando do comitê gestor. Então, o que é? Né? É aquela coisa, quando a gente não sabe o que é efetivamente uma coisa, a gente fala, é uma entidade sui generis. Né? Até mesmo no texto da Constituição, se colocou, o que é o comitê gestor? É uma entidade pública sobre regime especial, porque ninguém sabe o que é. O Carlos Ari Sanfeld, um professor de Direito Administrativo, eu não lembro se é da USP ou da GV, acho que é da USP, professor titular, ele falou, não coloca a natureza jurídica do comitê gestor, porque ninguém sabe. Não vai colocar que é uma autarquia, que é um consórcio público, coloca, é uma entidade pública. É a única coisa que a gente sabe que o comitê gestor é uma entidade pública. Né? Qual categoria, de qual tipo de entidade pública é o comitê gestor, a gente não sabe. Né? Então, quando alguém te perguntar, uma entidade pública sui generis. Né? Então, quando a gente não sabe direito o que é alguma coisa, a gente fala, é uma entidade sui generis, né? Uma categoria nova. Aí. E aí as características, independência técnica, né? O comitê gestor ele vai editar, depois a gente vai ver, ele vai editar o regulamento do IBS, o regulamento único do IBS. Os municípios e os estados não vão ter mais essa atribuição de regulamentar um tributo da sua competência. Isso vai ser feito pelo comitê gestor, então ele tem essa independência técnica, administrativa, né? Que nem eu falei, financeiro e orçamentário. Ele vai elaborar o seu próprio orçamento. Ele que vai executar o orçamento que ele mesmo elaborou. Mas o orçamento dele vai integrar o da União? Não. Ele não vai, o orçamento dele não vai integrar o orçamento de nenhum ente. Vai ser um orçamento solto, só dele. Eu não vou detalhar aqui, tem toda uma tratativa dentro do PLP 108 em relação à elaboração do orçamento do comitê gestor. Vai ter lá aprovação, né, das outras entidades, dos municípios, dos estados, mas aí a gente não vai ter tempo para tratar dessa questão. Eu vou tentar falar aqui, né, num tempo bem curto, um pouco da composição, deliberação, da estrutura, das competências, do contencioso e da harmonização. Pessoal, o comitê gestor ele vai ser composto de 54 membros. A gente fala aí do Conselho Superior. Eu falo que é a instância política do comitê gestor. A gente tem a instância política, onde vai acontecer as deliberações ali no nível político, e a gente vai ter a parte executiva. A parte ali, os órgãos da estrutura do comitê gestor, que realmente vai colocar a mão na massa e vai operacionalizar, né, o que for decidido dentro desse Conselho Superior, que vai ser composto de 54 membros, 27 membros, né, dos estados e do Distrito Federal e 27 membros aí dos municípios. Os estados, ok, né, eles vão estar lá todos representados. Vai ter lá um representante para cada estado e para o Distrito Federal. Os municípios, que tem mais de 5 mil, né, mais de 5.500 aí municípios, aí ele vai ter ali só 27. Então, realmente, a dificuldade é como que a gente vai escolher esses municípios, qual é o critério, né, de escolha desses municípios que vão participar aí do Conselho Superior dentro do conjunto, né, desses mais de 5 mil municípios. Aí o Conselho Superior, além vai ter um presidente e 2 vice-presidentes, né? E o que é importante? Né? Você vê que o que vai nortear a estrutura do comitê gestor é essa paridade entre estados e municípios. Então, tem 27 membros representantes dos estados e 27 membros representantes dos municípios. Vão ter 2 vice-presidentes. Um vai ser representante do estado, outro dos municípios. Então, a gente sempre vai procurar, né, ter essa paridade. Paridade de participação de estados e municípios. Por quê? Porque o comitê gestor é o locus institucional, né, em que estados e municípios vão exercer essa competência compartilhada em relação ao IBS. Então é importantíssimo ter essa paridade. Então, os membros do Conselho Superior, eles vão ter um mandato de 4 anos, mas o presidente e os 2 vice-presidentes vão ter um mandato de 2 anos, para que dentro de um mesmo mandato eu consiga alternar, né, um mandato de 2 anos, um presidente representante dos estados, né, ocupa essa posição, e a outra metade, né, do mandato aí de 4 anos, eu tenho um presidente representante dos municípios.
esse é um ponto que talvez foi um dos pontos mais polêmicos do PLP 108, mas a polêmica envolvendo os municípios, em especial as duas entidades municipalistas, né, que é a FNP e a CNM. Mas eu estava até conversando com a Gisele ontem. A reforma tributária foi uma excelente oportunidade, né, para que essas duas entidades sentassem e entrassem no consenso. É óbvio que a FNP muitas vezes tem interesses às vezes diferentes do que da CNM, mas elas precisam sentar, conversar como elas vão ter que fazer isso dentro do comitê gestor. Então, foi ali uma excelente oportunidade em que elas começaram a conversar e sentar e formar consensos. E aí o que a gente tem hoje, em relação à sistemática da escolha daqueles 27 que vão compor o Conselho Superior, aqueles 27 representantes dos municípios. A gente tem dois grupos ali. A gente tem um grupo de 14 e um grupo de 13. Por quê? Porque já na Constituição a gente divide. Né? Os 14 eles vão ser eleitos com votos igualitários de todos os municípios. Então o voto de São Paulo vale mais do que o voto de um município que tem menos de 1.000 habitantes. O voto é igual. Então para eleger esses 14 representantes, a gente vai ter os municípios tendo o mesmo peso. O voto de todos os municípios tendo o mesmo peso. E aí o outro grupo, o grupo dos 13 representantes, né, e aí na soma dá 27, aí é ponderado pela população. Então aí o voto de São Paulo vai valer muito mais do que o voto de qualquer outro município. Então aí é ponderado pela população. Né? E aí o PLP, óbvio, isso é o que estava na Constituição, o PLP entrou em um pouco mais de detalhes como que vai ser essa sistemática de escolha. Né? Óbvio que no regimento interno do comitê gestor vai entrar em mais detalhes ainda. Aí eles falam em chapas, né? É como se a gente tivesse, dentro do mesmo processo eleitoral, a gente tivesse duas eleições diferentes. A eleição dos 14 e a eleição dos 13. Né? Por quê? Porque o voto de cada município, em cada eleição, né, elegendo cada um desses grupos, tem peso diferente. Um é peso igual, o outro é ponderado pela população. E aí eu não vou detalhar, são duas chapas, uma chapa pela SNM, outra chapa pela FNP, em cada uma das eleições, elegendo cada um desses grupos aí. E aí tem o detalhe de essas chapas, tem o apoio mínimo dos 20% dos municípios num grupo, então aí tem o maior detalhamento em relação a essa sistemática de escolha dos municípios. Os estados não têm esse problema, porque os estados vão estar 100% lá representados. Né? Os municípios que têm toda essa dificuldade, vai precisar ter um processo eleitoral, né, de eleição desses representantes aí. Aí o critério, né? Quem que é que pode estar lá no Conselho Superior? Essa foi uma discussão, né, lá no GT 18. Tem que ser servidor de carreira, não vamos politizar o comitê gestor. O que a gente conseguiu, eu acho que é até razoável, e os estados falaram, olha, a gente vai colocar que o representante do Estado necessariamente tem que ser o secretário de Fazenda. Né? Já no caso dos municípios, os critérios são um pouco diferentes. Pode ser o secretário de Fazenda, mas pode não ser o secretário de Fazenda. Pode ser algum outro servidor que tenha uma grande experiência de administração tributária ou tenha ocupado algum outro cargo diferente do secretário de Fazenda. Então há aí um certo descompasso em relação aos critérios de escolha dos representantes do Estado aí em relação dos municípios. Em relação à deliberação, né? Como que vai ser feita essa deliberação? A lógica é como se eu tivesse uma estrutura bicameral. Então, os representantes dos estados, os 27 lá, formam uma Câmara, mas obviamente, pessoal, estou fazendo uma analogia, eles vão estar ocupando o mesmo lugar, é diferente da Câmara e do Senado, que eles são realmente dois lugares fisicamente distintos. Ali não, ali é um lugar só. Eu só estou fazendo essa analogia, por quê? Porque é como se a gente tivesse duas câmaras mesmo. Uma Câmara estadual, em que aí eu vou apurar ali o voto dos representantes dos estados, que tem que ser a maioria absoluta, são 27, então tem que ser 14. Mas não basta 14, tem que ser maior do que 50% da população daqueles que deliberaram. Né? Então tem que ter esses dois critérios cumulativos. No caso dos municípios, e essa é uma crítica que a gente tem, né? Não há nenhum tipo de ponderação em relação à população. Falou, não, a ponderação aconteceu no critério da eleição.
deliberação. Né? Então, agora, no critério deliberação, não precisa ter a ponderação da população. Então, a gente não tem aqui, os estados têm, né? E aqui a gente não tem a maioria absoluta dos representantes. Então, se você tiver lá 14 votando a favor, independentemente da questão populacional, há ali a deliberação aprovada. Mas, por isso que é uma estrutura bicameral. Tem que ser aprovado pela maioria absoluta dos representantes dos municípios e da maioria absoluta, então tem que ser aprovado nas duas câmaras. Então, se o Estado é favorável e o município não é, não aprovou. Não aprovou. Né? Se o município é favorável a uma resolução lá, ele aprova, mas os estados não aprovou. Então tem que aprovar, é como se tivesse que aprovar na Câmara e no Senado, na Câmara Estadual e na Câmara Municipal. E aí a estrutura, né? A estrutura, eu tenho ali o Conselho Superior, e aí atrelado ao Conselho Superior, a gente tem uma Secretaria-Geral que vai dar ali, vai fazer o apoio técnico administrativo, que nem a Secretaria de uma mesa diretora do Senado, da Câmara, então tem que ter essa Secretaria-Geral, dessa parte mais administrativa, essa assessoria de relações institucionais e interfederativas, essa foi uma ideia, eu lembro, eu estava nessa reunião da Thalita, da CNM, ela falou, precisa ter nessa estrutura uma assessoria, né, de relações institucionais e interfederativas. Vocês vão ter que se relacionar com mais de 5.000 entes federados. Então tem que ter uma assessoria que faça esse papel. E aí tem uma corregedoria, uma auditoria interna e aí a diretoria executiva. Aí que a gente vai entrar, a administração tributária. E aí essa diretoria executiva vai ter várias diretorias aí. E aí olha essas diretorias aí, é basicamente uma estrutura, né, de administração tributária. Vai ter uma diretoria de fiscalização, óbvio que aí ele não vai ter auditores que vão estar fiscalizando efetivamente, porque aí o comitê gestor exerce o papel de coordenação. Quem vai fiscalizar vão ser os auditores nas suas administrações tributárias. O comitê gestor só vai exercer o papel de coordenação. A gente vai ter a diretoria de arrecadação e cobrança. Aí que realmente o bicho vai pegar, e que vai ter que haver o controle, o comitê gestor que vai exercer esse papel aí de forma centralizada, né, e os entes só vão receber ali, depois de ele fazer as retenções, as compensações, aí ele vai fazer a distribuição ali para o ente do destino da operação. Diretoria de arrecadação e de cobrança, então ali eu posso ter ali a participação das procuradorias no eventual cobrança judicial. Diretoria de tributação, aí a gente pode até ter a participação das procuradorias, porque às vezes a gente olha, fala, a procuradoria tem lá uma diretoria própria, mas ela vai poder, de uma certa forma, né, participar da diretoria de tributação, porque ela pode exercer o papel de representação fazendária no âmbito do contencioso. Então, vai ter ali representantes, é como se fosse um representante fiscal, um representante fazendário, né, defendendo os interesses da fazenda, tanto na primeira, na segunda, como na instância de uniformização. Então, isso pode ser procurador, como também pode ser auditor. Aí a gente vai ter uma diretoria de informações econômico-fiscais, provavelmente aí vai estar cadastro, provavelmente não, vai estar cadastro, nota fiscal, então as declarações, a diretoria de TI, né? Então, aí realmente a parte de TI vai ser realmente algo bastante importante. A diretoria de revisão do crédito tributário, onde vai ter o contencioso, né, ela que vai organizar e gerir a parte do contencioso, vai ter as câmaras de julgamento, né, tanto de primeira, de segunda e a Câmara Superior, que é a instância de uniformização. Aí eu vou poder ter procuradores e auditores, né, porque eu vou poder ter procuradores exercendo essa representação fazendária. Essa diretoria administrativa, a diretoria das procuradorias e diretoria de tesouraria, que vai fazer essa parte financeira, né? Essa parte financeira do orçamento, execução financeira. Então, e aí eu coloquei, pessoal, veja que na maior parte das diretorias vão ser servidores cedidos, né, que vão exercer atividades exclusivas da administração tributária e procuradoria, né? Por que eu fiz questão de colocar isso? Porque vão ter diretorias que eu vou poder ter empregados, né? Então quais os tipos de servidores que vão estar lá no comitê gestor? Vão estar servidores cedidos pelas administrações tributárias e procuradorias, né? Vão ter servidores concursados, mas aí vão ser no regime seletista, vão ser empregados públicos, e os terceirizados,
né, de apoio, de limpeza, de segurança, né? Então, essas vão ser e na diretoria de tesouraria vai poder ter os municípios, os estados vão poder ceder servidores, por exemplo, contadores ou qualquer outro profissional ali que exerça esse papel de administração financeira, né? O comitê gestor realmente vai ter que exercer muito bem essa atividade. Aqui, né, editar o regulamento único é fundamental para uma questão de harmonização com a CBS, vai ter que ter um ato conjunto com a Receita Federal, e aí vai ser pelo Comitê de Harmonização, e aí o comitê gestor ele vai exercer esse papel de uniformizar a interpretação, ou por meio de solução de consulta, ou no contexto do contencioso, né, por meio da Câmara Superior. Aí ele vai exercer a arrecadação e a distribuição da receita, ele vai exercer a arrecadação de forma centralizada, né? Não vai aí simplesmente coordenar, e aí ele vai decidir o contencioso, né? Quando eu falo decidir o contencioso, pessoal, é decidir em todas as instâncias, né? O contencioso administrativo do IBF ele vai estar todo dentro do comitê gestor. Então a gente vai ter órgãos, né, descentralizados, obviamente, a gente vai ter 27 câmaras de julgamento, uma em cada estado e no Distrito Federal, mas vão ser órgãos que vão compor a estrutura do comitê gestor, não vai compor a estrutura do estado, do município, né? Então a gente vai ter 27 câmaras, né, de julgamento relativos à primeira instância e 27 câmaras relativas à segunda instância e uma câmara de uniformização que é a Câmara Superior. A fiscalização ela vai exercer um papel de coordenação, né? O André já falou um pouco aí da titularidade, da cotitularidade, né? Aí tem a cobrança, né? Essa parte aí o André já acabou comentando aí na sua apresentação. Aí falando um pouco, bem rapidamente, que meu tempo já está esgotado aqui do contexto da estrutura do contencioso, né? Tanto a primeira quanto a segunda instância, a gente vai ter órgãos regionais. Então a gente vai ter 27 câmaras, né, uma em cada estado e no Distrito Federal para a primeira instância, e 27 câmaras de julgamento de segunda instância. A primeira instância não vai ter a participação dos contribuintes, né? A gente vai ter ali a participação dos estados e dos municípios. Então, tem aqui um presidente que só vai exercer o voto de desempate, ele não vai ter o voto ordinário, 2 julgadores municipais, 2 julgadores estaduais, aqui sem a participação da sociedade civil, né? Então, é lavrado um auto de infração ali numa fiscalização, e aí o contribuinte não concorda, ele vai impugnar. E aí isso vai para uma Câmara de julgamento. Vai para uma Câmara de julgamento ali do comitê gestor. E aí ela vai julgar em primeira instância, né? E vocês veem, é um julgamento colegiado já, inclusive em primeira instância. E aí a gente pode, de uma decisão de primeira instância, ter um recurso de ofício, né? Que aí é quando eu tenho uma decisão desfavorável à fazenda, e um recurso voluntário quando é uma decisão desfavorável ao contribuinte. Pedido de retificação é análogo ao embargo de declaração, é quando eu tenho uma decisão, né, contraditória, omissa, né, ou obscura, aí o contribuinte pode manejar aí o pedido de retificação. Aí o prazo eu não coloquei, mas é um prazo menor, é de 5 dias. Os outros é 20 dias. E é sempre em dias úteis, tá? A gente trouxe isso do Código de Processo Civil, né, do novo Código de Processo Civil, a contagem em dias úteis. Aí a segunda instância, a gente vai ter também 27 câmaras e todas virtuais, tá? Não vai ter um prédio físico para cada uma dessas câmaras. Ela vai funcionar toda de forma virtual. Então, aí a gente já vai ter a participação da sociedade civil. Então, a gente vai ter lá um presidente, 2 julgadores municipais, 2 julgadores estaduais e 4 julgadores da sociedade civil. Então, e um ponto que é importante, essas câmaras de julgamento elas vão poder ser divididas em turmas. Então você pega o estado de São Paulo, ele vai ter certamente várias turmas. Você pega o TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas, que é a segunda instância administrativa da Cefaz de São Paulo, ela tem 16 câmaras. Então imagine ali umas 25 turmas numa Câmara de Julgamento aqui do estado de São Paulo. E aí cada estado, o regimento interno vai definir quantas turmas aquela Câmara vai subdividir. E isso tanto na primeira quanto na segunda instância. E aí
se colocou o voto de desempate. Esse presidente sempre é um presidente representante da Fazenda, né? Então o voto de desempate obviamente, tende a ser favorável à Fazenda, só tende, porque pode ser desfavorável, não há uma obrigação nenhuma de o presidente votar num sentido ou no outro. Aí, da segunda instância, a gente tem a possibilidade do manejo do recurso de uniformização, que também tem o prazo de 20 dias, quando uma Câmara de julgamento, sei lá, do Estado de Minas vota sobre um tema de um jeito, e a Câmara do Estado da Bahia vota de outro. E aí o contribuinte, para que seja uniformizado esse tema, ele vai poder manejar o recurso de uniformização que vai subir para a Câmara Superior, né? Que aí é o que a gente tem, né? A Câmara Superior. Aí também vai ter a participação da sociedade civil, e a gente vai ter 4 julgadores municipais, 4 julgadores estaduais e 8 julgadores da sociedade civil. A gente vai ter aí uma Câmara Superior com 16 julgadores, né? Sem divisão, sem previsão de divisão em turmas. Essa foi uma grande crítica, né, de não ser dividido em turmas. Vai que no começo tem uma enxurrada de processo ali para uniformizar, e aqui a gente está falando, pessoal, de uniformização do IBS. Né, do IBS. E aí a lei não dá flexibilidade de ser dividido em turmas. Né? Então, esse é um ponto que está sendo discutido ainda, da possibilidade, né, de ser dividido em turmas e colocar isso já na lei complementar, dar essa flexibilidade aí, para o comitê gestor, como há na primeira e na segunda instância. E também o voto de desempate do presidente, né, que é necessariamente o representante da Fazenda. Aqui, pessoal, eu não vou detalhar porque falta de tempo, eu quero falar sobre esse último ponto. Né? A gente falou da harmonização do IBS, que é feito lá pela Câmara Superior. E com o CBS? Né? Porque vai estar rolando 2 processos administrativos, vai poder rolar 2 fiscalizações, né? Em paralelo, a fiscalização no âmbito da Receita Federal e a fiscalização aí em relação ao IBS. Né? Vão ter 2 contenciosos diferentes. Né? Um contencioso que pode culminar lá no CARF, né? E outro contencioso que pode culminar ali na Câmara Superior, né? Nesses órgãos de julgamento. E eles podem ter interpretações diferentes. Né? Então a gente precisa ter uma instância, uma forma de harmonizar, né, essas divergências interpretativas entre o Comitê Gestor e a Receita Federal. E a instância que foi colocada, né, no PLP 108 é esse Comitê de Harmonização, que ele não vai exercer somente o papel de uniformizar entendimentos diversos, divergentes no âmbito do contencioso. Né? Ele vai uniformizar a questão de obrigação acessória, a questão da regulamentação, né, vai ser discutido aqui a proposta de regulamento do IBS da CBS, os dispositivos comuns, né? Interpretação, questão de solução de consulta. Né? Vai ter uma diretoria lá no Comitê Gestor, a diretoria de tributação, que é que vai ter a competência para proferir as soluções de consulta, que é a que diz como que deve ser interpretado ou aplicado a legislação do IBS em um determinado caso concreto. Se a Receita Federal profere uma solução de consulta para o CBS em um sentido contrário, né, aonde que isso vai ser harmonizado? Aí, nesse comitê de harmonização, que vai ser composto de auditores federais, da Receita Federal, auditores municipais e auditores estaduais, que vão ter que sentar ali, né, e chegar num consenso para harmonizar a interpretação, aí, a aplicação da legislação do IBS e da CBS. Então é isso. Desculpa, extrapolei o tempo, né, bastante, peço desculpas, né, e agradeço a atenção de todos, os fortes, só os fortes ficaram aqui até o final, hein? Agradeço o Adriano, agradeço o Naline, que não está aqui, agradeço a todos que ficaram até o final, né, foi assim, excelente participar, é sempre muito importante ter esses fóruns de discussão, né, para discutir esse tema tão importante, reforma tributária, tributação municipal, foi um grande prazer aqui, né, passar esses dias com você. Muito obrigado.